Aqui se encontra no livro de João, São João, amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Então, se você quiser acompanhar agora, mais tarde, por favor, compartilhe, né? Então, a palavra se encontra no livro de São João, o capítulo é o capítulo 15 e o versículo é o versículo 7, amém? Que nos diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Amém? Graças a Deus, né, irmãos, por essa palavra, né? Para mim já tinha acabado já, né? Era guardar a Bíblia e ir embora, porque o Senhor está dando uma promessa aqui para nós, né? Se nós estivermos, né, diante do Senhor, se nós estivermos no Senhor, irmãos, nós podemos, na palavra do Senhor, nós podemos pedir tudo e vos será feito. Amém? Mas só, irmãos, que muitas vezes nós pedimos algo, será feito, mas segundo a vontade do Senhor, não é verdade? O Senhor não vai nos dar qualquer coisa, o Senhor não vai dar coisas que vai nos prejudicar, né? Às vezes o nosso filho, a nossa filha pede algo para nós, mas nós vamos ver lá na frente que se nós dermos algo para o nosso filho, para a nossa filha, aquele algo vai prejudicar. Então o Senhor nos dá muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos. Mas nós temos uma promessa aqui: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Amém? A palavra do Senhor nos diz, irmãos, louvado seja Deus, de muitas pessoas, de muitos reis, louvado seja Deus, que estiveram em dificuldade, mas quando buscaram ao Senhor verdadeiramente, quando abriram o seu coração para o Senhor concedeu ali muito mais do que ele tinha pedido, muito mais do que ele tinha pensado. Louvado seja Deus. Então nessa noite, irmãos, não é momento para ficarmos tristes, não é momento para desanimar, muitas vezes em problemas, muitas vezes em lutas, muitas vezes em adversidades. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que a chuva ela cai só pro injusto? Não, ela cai para o justo também. O problema vem só para aquela pessoa que está fora da igreja? Não, vem para aquela pessoa que também está buscando a Deus. Vem também a luta, o problema vem para aquela pessoa que às vezes está todo dia na igreja, aquela pessoa que está às vezes 3 vezes ao dia na igreja. O problema vem, a luta vem, mas a palavra do Senhor nos diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis alguma coisa e vos será feito. É isso, irmãos? É tudo, Uricanta Labasteia. Tudo é tudo, Nébria Sudemaia. Mas alguém pode dizer: mas o homem disse que não tem mais jeito, o médico falou que não tem mais jeito, o advogado falou que não tem mais jeito, o patrão disse que me mandou embora e as portas estão fechadas para mim. Mas a palavra do Senhor nos diz: se nós estivermos no Senhor e a palavra do Senhor estiver arraizado em nós, irmãos, não tem problema, não tem doença, não tem enfermidade, não tem porta fechada, não tem nada que o Senhor não possa resolver. Uricanta Labasteia, você que está nos visualizando, é uma promessa que o Senhor tem feito para nós: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Uricanta Labasteia. O grande problema, irmãos, que acontece, louvado seja Deus, é que nós, irmãos, acabamos acostumando. Acontece, irmãos, uma palavra que chama descontinuidade, descontinuar. Nós estamos ali, irmãos, firmados na palavra do Senhor, mas às vezes, irmãos, por alguma coisa, às vezes talvez o nosso trabalho, às vezes o nosso amigo, às vezes a nossa situação, às vezes ficamos olhando para o homem, não olhamos para o Jesus, o autor e consumador da fé. A nossa cabeça começa a mudar, nós começamos a mudar, Urianda Labasteia, e começamos, irmãos, a descontinuar. Irmãos, às vezes nós temos aquela frequência naquele culto e começamos a deixar aquela frequência. Nós tínhamos aquela frequência na oração e às vezes deixamos aquela frequência na oração, começamos a nos separar de Deus, e às vezes vem um problema, e às vezes vem a luta, Urianda Labasteia, e às vezes nós pedimos algo e esse algo começa a ficar difícil, Urianda Labasteia. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, do cativeiro de Israel.
irmãos, do cativeiro babilônico. Diz que foi uma das piores situações que o povo de Deus se encontrou cativo. Mas por que, irmãos? Porque eles deixaram de buscar a Deus. Urianda Alabasteia. E aqui nós vemos: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele povo, um povo que era o povo escolhido de Deus, um povo ali, Urianda Alabasteia, onde Deus operou maravilhas, chegou a um certo momento que eles começaram a adorar outros deuses, que eles começaram a se separar de deuses, que eles começaram, irmãos, a não ter mais aquela continuidade, a achar que não valia nada, a adorar outros deuses. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus sempre avisava ele, mandava profetas ali, e eles debochavam dos profetas, até Uricanta Alabasteia, que veio o cativeiro. Louvado seja Deus. Uma das piores épocas, uma das piores situações, onde o povo ali foi levado cativo por Nabucodonosor. Mas por que, irmãos? Porque a palavra do Senhor já não estava mais com eles, porque Uricanta Alabasteia já não estavam mais buscando a Deus. Mas Deus tinha uma promessa com aquele povo, Urianda Alabasteia. Muitas vezes, irmãos, a nossa continuidade, a nossa descontinuidade de estar na casa de Deus, a nossa descontinuidade, Urianda Alabasteia, de estar buscando a palavra do Senhor, começa a nos separar de Deus, Urianda Alabasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele povo, um povo escolhido por Deus, Urianda Alabasteia, tantas profecias, tantos avisos, Urianda Alabasteia, eles já não estavam mais voltados, os olhos deles já não estavam mais voltados para Deus, Urianda Alabasteia. A ponto, irmãos, de Deus permitir aquela luta, permitir aquele cativeiro, permitir aquela humilhação, permitir aquele deserto, Urianda Alabasteia, porque o povo não estava mais buscando ao Senhor, Urianda Alabassudemaia. A situação começou a mudar, Nébria Sudecanta Alabasteia, mas a palavra do Senhor tinha uma promessa: se vós estiveres em mim, louvado seja Deus, Uricanta Alabasteia, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito, Nébria Sudemaia. Mas, irmãos, mas a continuidade já não era a mesma, mas talvez o culto já não era o mesmo, mas a adoração já não era o mesmo, mas os olhos deles talvez não estavam mais voltados para o autor e consumador da fé, Urianda Alabasteia. Talvez eles ficavam olhando detalhes, talvez na Nébria Sudemaia, eu não sei o que estava acontecendo, mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Nabucodonosor veio, tomou aquela cidade, destruiu aqueles templos, pegou aqueles vasos e levou aquele povo que servia a Deus para ser cativo, para ser escravo, Urianda Alabasteia. Quantas vezes, igreja de Deus, quantas vezes você que está nos visualizando, a sua vida não muda, você era uma pessoa que buscava Deus, você era uma pessoa cheia do Espírito Santo, você era uma pessoa que falava línguas estranhas, e hoje já não fala mais, e hoje já não ora mais, Urianda Alabasteia. O que será que está acontecendo? Será, Nébria Sudemaia, que estamos sendo cativos? Será, Nébria Sudecanta? Hoje, irmãos, não é mais o cativeiro, louvado seja Deus, de Nabucodonosor. Hoje é outro cativeiro. Talvez é a paz, ele não encontra a paz, talvez é uma luta. Quando ele sai de uma luta, vem outra luta, Urianda Alabasteia. Quando ele sai de um problema, vem outra situação pior ainda. Ele vive num cativeiro, ele vive num loop, ele não consegue sair do lugar, ele não consegue avançar, ele não consegue progredir, Urianda Alabasteia. Se ele está num trabalho, as portas se fecham. Se ele está fazendo algo, Nébria Sudemaia, aquela coisa não consegue avançar, porque às vezes, igreja de Deus, porque às vezes você que está nos visualizando, você está no cativeiro babilônico ainda, Urianda Alabasteia. Mas nessa noite o Senhor, ele muda o cativeiro, mas nessa noite o Senhor, ele muda a sua história. Mas só que tem uma condição, Urianda Alabasteia: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Nessa noite, igreja de Deus,
nessa noite você que está nos visualizando, é noite de voltarmos, Urianda Labasteia, ao primeiro amor. Ori canta Labasteia, aquela vontade que eu tinha de chegar na igreja cedo, aquela vontade que eu tinha de buscar o batismo com o Espírito Santo, aquela vontade, Urianda Labasteia, que eu tinha de servir a Deus, de fazer algo para Deus, Urianda Labasteia, de ser útil na casa de Deus, ou de ouvir a palavra do Senhor, aquela vontade, né, Breaçudemaia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que não estava acontecendo isso mais com Israel. Eles adoravam outros deuses, eles faziam coisas profanas, e Deus sempre avisando, Urianda Labasteia, mandando os profetas, até que o cativeiro veio. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que 70 anos eles ficaram cativos ali, né, Breaçudemaia. Já pensou, irmãos? 70 anos servindo a outro Senhor, 70 anos, Urianda Labasteia, com outros costumes, 70 anos ali, né, Breaçudemaia, na luta, na dificuldade, porque Uricanta Labasteia descontinuaram de servir a Deus, perderam a continuidade, não queriam mais saber do Senhor, se esqueceram do Senhor, viraram as costas para o Senhor. Mas nessa noite, igreja de Deus, mas nessa noite, você que está nos visualizando, o Senhor diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, eu mudo a sua situação, Urianda Labasteia. Eu resolvo o seu problema, né, Breaçudecanta Labasteia. Eu entro lá na sua casa, eu salvo a sua família, Urianda Labaçudemaia. Eu mudo toda a sua história, né, Breaçudecanta. Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito, Urianda Labasteia. Mas para isso, igreja de Deus, precisamos voltar ao Senhor, precisamos mudar a nossa situação, precisamos fazer uma análise, né, Breaçudemaia, de como nós estamos servindo ao Senhor. Precisamos fazer uma análise se estamos avançando, se estamos progredindo, se estamos um pouco parados, se paramos, Urianda Labasteia. É hora de avançar, porque o Senhor tem uma promessa para nós. E talvez, irmãos, muitas pessoas que estavam ali cativas, talvez nem acreditavam mais, mas o Senhor, Urianda Labasteia, eu creio que muitos ali começaram a buscar ao Senhor, que muitos começaram a se lembrar das histórias que teriam acontecido, de como o Senhor tinha sido grande na vida deles, né, Breaçudemaia. Quando Ciro chegou lá e libertou aquele povo, disse: olha, pode ir para a terra de vocês, vocês estão livres, né, Breaçudemaia. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo, que a boca deles se encheu de risos, que eles começaram a cantar, que eles estavam como se estivessem flutuando, que eles não acreditavam, Urianda Labasteia, na bênção que o Senhor tinha dado para eles. Nessa noite, né, Breaçudemaia, o Senhor quer colocar um cântico novo na sua boca. Nessa noite, o Senhor quer mudar a sua história. Nessa noite, o Senhor quer tirar você do cativeiro. Às vezes o cativeiro é um câncer, às vezes o cativeiro é uma AIDS, às vezes o cativeiro é o Covid-19, às vezes o cativeiro é o seu casamento que não dá certo, Urianda Labasteia. Mas essa noite o Senhor muda, Urianda Labasteia. Ele quer colocar um cântico na sua boca, Ele quer colocar um riso, Urianda Labasteia. Se você, irmãos, estiver no Senhor, se a palavra do Senhor estiver em vós, se você voltar ao Senhor, Urianda Labasteia, você vai cantar nessa noite, você vai dar risada, Urianda Labasteia. As pessoas vão olhar para você e não vão acreditar, né, Breaçudemaia. Olha como a vida dele mudou, olha como a casa dele mudou, olha como tudo mudou na vida dele, Urianda Labasteia. Mas para isso, igreja de Deus, mas para isso, você que está nos visualizando, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, Uricanta Labasteia. Mas como que é isso, pastor Ayrton? Mas como que eu vou fazer isso? Começa a buscar ao Senhor, começa a clamar, começa a cantar, começa a jejuar, Urianda Labasteia. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha só para Jesus, o autor, o consumador da fé, o recompensador, Urianda Labasteia. Ele vai dar tudo o que você pedir. Já pensou, irmãos? O nosso presidente não pode dar tudo o que nós pedimos.
O nosso governador não pode dar tudo que nós pedimos. Ninguém pode dar tudo que nós pedimos, Urianda Labasteia. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa. Ele muda a sua história nessa noite, Urianda Labasteia. Mas é necessário, irmãos, buscar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz, igreja de Deus, que Manassés tinha feito muitas coisas ruins, muitas coisas más, estava ali também cativo, estava ali prisioneiro entre os espinhais, foi levado ali por outro rei, foi levado ali pelo inimigo, perdeu tudo, Urianda Labasteia. Mas quando ele começou a buscar o Senhor, quando ele começou a orar, quando ele começou a reconhecer que Deus era Deus, Urianda Labasteia, que Deus, Débria Sudemaia, podia resolver o seu problema, a oração de Manassés chegou ao céu e Deus se aplacou com ele. Deus quer se aplacar com você nessa noite. Deus quer mudar a sua história, Urianda Labasteia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus devolveu tudo para Manassés, devolveu o trono dele para ele, Urianda Labasteia. Tem alguém aqui nessa noite que perdeu o trono? O Senhor quer devolver nessa noite para você. Talvez, irmãos, não é um trono, né? Um trono de rei, Urianda Labasteia, mas muitas vezes é o nosso casamento, muitas vezes é a nossa saúde, muitas vezes, Urianda Labasteia, é a nossa família, muitas vezes é um ente querido que está no hospital. Nessa noite, se você orar, se você buscar, se a palavra do Senhor estiver em você, se você estiver firme no Senhor, você pode pedir tudo o que quiseres e vos será feito, Urianda Labasteia. Assim como Deus fez com Israel, tirou eles do cativeiro, assim como Deus fez com Manassés, devolveu o trono para ele, Urianda Labasteia, Ele tem algo para te dar nessa noite. Mas, irmãos, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Amém, igreja de Deus? Receba essa palavra em nome do Senhor e aplaudimos o Senhor bem forte nessa noite, amém? Agradeço a oportunidade. Vamos se colocar em pé, amém? Vamos receber o pastor com a palavra e aplaudimos o Senhor mais uma vez, amém? Com a palavra não, né? Com o término do culto, amém? Graças a Deus. Só o pastor Jesus. Que bom, né, irmãos? Que promessa linda demais, hein? Não foi feita pelo governo, não foi pelo profeta, nem um apóstolo, nem um pastor, nem um obreiro. Mas aquele que promete pode, tem poder para fazer. Pode ou não pode? Só depende de quem? Do dinheiro, não é? Da juventude. E ninguém respondeu nada. Sermos bonitos, só depende de nós quebrar o coração, né, meus irmãos? Só depende disso, né? Mas nessa noite eu vou ler vou ler dois versículos, irmão. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 4 e 5, irmãos. Não vou pregar, já está ótimo, foi boa palavra, ótima palavra, graças a Deus por isso, né, irmão? A minha palavra, a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pode se assentar. Pode se assentar bem rapidinho nessa noite, irmão, né? Nós vamos cantar o corinho primeiramente. Vamos cantar lá, nossos irmãos. Vamos cantar o corinho essa noite, vamos? Todo mundo conhece, irmão, né? Espírito esse é a nossa vida. Os irmãos cantam, né, irmão? Que não dá para cantar, amém? Espírito, enche a minha vida, enche. Por de ti eu quero ter.
poder, Espírito enche o meu ser. Espírito enche a minha vida, enche-me do seu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu vou levantar, e em louvor te adorar. Eu quero diante do seu. Mais uma vez as minhas mãos eu quero levantar. Eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Irmãos, a gente vê agora na internet, né, irmão, tanta gente querendo dar aula de pregação. Temos que tomar cuidado com isso, viu, irmãos? A gente tem que observar a palavra de Deus. Irmãos, eu conheço gente que era melhor do que nós. Irmãos, se enfiou numa tal de teologia. Pastor, queria até que o diabo não matava ninguém mais. Viu, irmãos? Falou para mim, o diabo não mata ninguém. Falei, não. Quer dizer que a pessoa que matou outro faqueado foi quem? Foi Deus que mandou matar? Falei, foi isso. A pessoa chega aí no assalto e assalta, a pessoa ainda atira, mata. Foi Deus que fez aquilo? Você não viu o diabo fisicamente, mas ele dá a ironia, quer dizer, ele provoca aquilo. Entendeu? O que acontece? Então, irmãos, nós vemos hoje que os irmãos não se apoiam na internet. Vimos que os irmãos não se apoiam, né? Alguém, vamos ensinar você a pregar. Irmão, não tem essa de não. Veja aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, viu, irmãos, né? Desde o capítulo 12, o verso 1 aqui, você vai encontrar, irmão, nesse texto aqui dizendo, Paulo, irmão, quando foi aos Coríntios, ele não foi com essa palavra de sabedoria humana. Não. Mas que ele veio em demonstração de espírito de poder. A minha pregação, a minha palavra não vem em parte de sabedoria, vou fazer aquilo assim, eu vou fazer aquilo. Não, ele veio no poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, quando Pedro pregou a primeira mensagem, que teologia tinha Pedro? Cuidado, irmãos, não quero que os irmãos não se foca, não vai atrás disso, busca o Espírito Santo. Vocês entenderam, irmão? Busca o poder de Deus, leia você a Bíblia, está na tua mão, leia, consagra. Jesus disse, irmão, não saiam da cidade enquanto quem? Não for revestido de poder. Irmão, a primeira pregação do apóstolo Pedro, quem era Pedro, irmãos?
era um sêmio, o que mesmo? Analfabeto, vimos, né? Ele é uma pessoa que basicamente só tinha uma basinha a Bíblia fala claramente que era um sem letra. Agora veja, irmão, na sua primeira pregação, na sua primeira mensagem após o Espírito Santo, quase quantas almas aceitaram a palavra? Quase 3.000 almas. Irmão, não vai nessa de ter enfiado na internet, olhando que você pregar, tem que começar assim. Irmão, para que Espírito Santo? Não é Ele que dirige a mensagem? Não é Ele que dá a palavra? Aleluia. Não é Ele que põe na nossa boca, irmão? Então, irmão, muito cuidado se enfiar em tal de teologia. Irmão, busca Deus, que Deus te dá sabedoria. Olha aqui, irmão, né? Vou dizer novamente aqui bem rapidinho, irmão, o que Paulo diz que o verso 4 e 5, né, meus irmãos, né? A minha palavra, a minha pregação. Vocês estão entendendo? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, meus irmãos? Eu só dá para os irmãos um trechinho que os irmãos façam. Irmão, tem gente, irmão, que era da minha gente, nasceu quase comigo na fé, era gente, irmão, Pentecoste, entrou, irmão, numa teologia, irmão, passou a crer, passou a assistir televisão, irmão, se enfiou no mundo, acabou com o casamento, acabou com a família, irmão, acabou com casa, acabou com tudo. Viu, irmão? Acabou, não posso falar aqui, né, irmão? A gente está numa área complicada, né? Mas os irmãos, a gente não está mentindo, irmão. Irmão, foi se enfiar nisso, irmão, creu que não tinha nada a ver disso, que o diabo não matava ninguém, e que aquilo. Irmão, ele repudiava o divórcio, irmão. Passou que o divórcio não tinha problema nenhum mais. Irmão, acabou com tudo. Então, irmãos, cuidado. Está aqui a base da pregação. Está aqui a base da nossa palavra, está aqui, né? A minha palavra, a minha pregação não constitui em sabedoria, em palavras persuasivas, né? De sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé... Isso é forte, irmão? Isso é forte, meus irmãos? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deus é forte para te dar uma palavra, irmão? Deus coloca a palavra na nossa boca? Coloque, irmãos. E lagaço de cá. Aleluia. Então, muito cuidado, viu, irmão? Não fica atrás desse espírito que quer ganhar dinheiro nas costas dos bobês, né, irmão? Ensinar você a pregar. Irmão, quem ensina nos pregar é o Espírito de Deus. Esse ensina a gente trazer palavra forte de sabedoria, irmão, né? Você está lá longe, Deus está falando contigo. Então toma cuidado, viu, meus irmãos, né? Não se enfia nessas coisas aí, não, irmão, né? Os irmãos não se põem, irmão, não se liga com isso, não fica vendo, não entra atrás. Você entrar é o caminho para te arrastar você para as trevas, arrastar para o mundo. Daqui a pouco está com os cabelos picados, está com sobrancelha, com cílios grandes, e que não tem nada a ver, vai se afundando, amém? Mas o coronagem, para nós encerrar nessa noite, irmãos, amanhã a gente está no bugo de manhã, viu, irmão? Aí sim, você clamando a Deus, você vai ser cheio de Deus. Coloca lá, vamos ver. Tudo entregarei, tudo entregarei. Os irmãos que cantam, sim, por ti. Mais uma vezinha só. Aleluia. Tudo em
entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Luciano, alguém nessa noite assistiu a palavra do pastor Ailton, né? Irmão, eu falei para os irmãos aqui ontem que a gente, irmão, não teria culto no Bogo terça-feira, irmão, né, de oração. Mas, irmão, mesmo tendo um ensaio aqui, né, do grupo, a gente, irmão, já falei com a nossa irmã Nobeira Eleni, né, e ela já falou com a Dora, eu passo para a Dora também, vai passar para a Dora. Irmão, a gente vai ter no Bogo terça-feira oração, viu, irmãos? Amém? Irmão, a gente não pode parar. Irmão, como que Israel venceu os amalequitas? Foi na espada, não foi? Ninguém sabe. Como Israel venceu os amalequitas? Como que estava Moisés? Com as mãos levantadas ele venceu os amalequitas, viu, irmão, né? Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. Mas quando a mão de Moisés levantada, Israel vencia. Então, terça-feira à noite, irmão, né? Mesmo tendo um ensaio aqui, irmão, começa depois das 8 da noite, 8h30, não sei, né? A gente, irmão, tem oração no Burgo às 8 da noite, certo? Vamos clamar que tenha 5, 10, 15, 20, 100, 2 mil, 3 mil, né, irmão? Tendo 2, Jesus está presente, certinho? Então, amanhã de irmão no Burgo, amanhã à noite aqui, certo, meus irmãos, né? O culto da família às 18h30, segunda-feira no Burgo às 8, terça no Burgo às 8 também, certinho? Amém? Deus abençoe nossos internautas, obrigado pela audiência.